Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Nesse vídeo vou falar a respeito do tempo de uso e restrições que você pode fazer em controles parentais, com o celular do seu filho, do seu neto, enfim, do seu adolescente. São os controles parentais, né? A gente sabe que o iPhone, o iPad dá uma liberdade, um direito a acesso a um monte de coisa, mas a gente tem como restringir, principalmente para crianças, adolescentes, que vocês necessitem fazer algum tipo de filtro, tá? Então, como que funciona? O iCloud, ele oferece para a gente, como um integrante do serviço deles, a parte de compartilhamento familiar. Então, a gente vai lá em ajustes no seu aparelho, seja ele qual for, tá? O iPhone, o iPad, ou até no Mac você consegue fazer isso. Dentro do iOS, o primeiro item dos ajustes é o seu Apple ID. Deve estar escrito o seu nome, você entra nele, e dentre os serviços de sincronia e acesso às lojas e tal, ele oferece aqui o compartilhamento familiar, ok? Então, o compartilhamento familiar, na hora que você entra aqui, você pode criar uma família, onde você é o organizador, e aqui nesse botão adicionar familiar, você vai colocando o Apple ID da pessoa ou da criança, né? Ou então até criando uma conta nesse momento para ela, tá? Uma conta já vinculada à sua. Então você pode convidar pessoalmente, pode convidar via iMessage ou então criar uma conta. Convidar pessoalmente, você vai adicionar aqui direto o login e a senha. Se a criança ou adolescente estiver do seu lado, você souber a senha, você já coloca direto o login e a senha aqui e ela já entra aqui no hall do seu compartilhamento. O que faz o compartilhamento familiar? Obviamente você pode colocar mais pessoas, né? Até 6 pessoas pode fazer parte aí dessa sua família, desse seu compartilhamento familiar. E só quem é organizador é que pode adicionar, apagar membros ou mudar as configurações. Então, se você entra aqui no organizador, você vai ver o contato dele, as atribuições dele, ok? E aí, voltando, os outros integrantes vão estar como adulto ou criança, enfim, para que você possa fazer as escolhas e filtros em cima de cada usuário, tá bom? Quais são os recursos que o compartilhamento familiar compartilha um com o outro? Então, as compras, então, no caso de um adolescente ou de uma criança que queira baixar algum joguinho no seu iPhone, no seu iPad, ele vai tentar baixar, ele vai ser bloqueado nesse download e vai aparecer no dispositivo do organizador um aviso, ó, fulano de tal está querendo comprar tal aplicativo, você permite ou não permite? E aí você libera, você como organizador, como chefe da família, libera essa compra ou não, tá? Então você pode detalhar essas compras aqui, ativando ou desativando o compartilhamento de compras. A mesma coisa com o Apple Music, então você pode assinar o Apple Music familiar e distribuir essa conta entre os seus familiares, esposa, ou marido e filhos e tal. O armazenamento do iCloud também, para que você não precise comprar um armazenamento estendido para cada um dos seus familiares, você ter um armazenamento maior, de 2 TB, por exemplo, e esse espaço ele é compartilhado com todos ao mesmo tempo, tá bom? Outra coisa interessante é compartilhar a localização, que daí você vai conseguir saber onde que cada aparelho, né, de cada criança está, se o aparelho obviamente estiver ligado e com sinal de telefonia. E o último aqui que seria o tempo do uso, que é onde você pode compartilhar o status do tempo do uso de cada um dos seus familiares. Eu lembro que eu comentei a respeito disso no vídeo que eu falei sobre o tempo de uso. Vou colocar no cartão aqui em cima, se você quiser acessar o tempo de uso, já clica agora aqui para poder acessar, depois você volta para esse aqui para continuar, tá bom? Porque é aqui que a gente vai aprofundar. No tempo de uso, você tem aquelas restrições, lembra? Então eu vou voltar agora para a tela lá para trás, vamos voltar, volta em ajustes lá em cima de novo, vou empurrar aqui e vou entrar em tempo de uso. Dentro do tempo de uso, a gente tem esse item aqui, ó, que é o conteúdo e privacidade. Tá? Então, na hora que você habilita para controlar o tempo de uso de cada um dos equipamentos, você vai ter essa tela aqui no seu telefone, só que fazendo os ajustes para o iPhone do seu filho, da sua criança, enfim. Tá? Então, aquela mesma instrução que eu passei no outro vídeo vai valer para você. Parte de repouso, limite de apps, sempre permitido e tal. E além disso, você tem o conteúdo e privacidade, que é o que eu vou entrar aqui. Quando você entra no conteúdo e privacidade, você pode ativar esse recurso, que geralmente ele vem de fábrica, ele vem desativado, então a gente liga.
e aí você vai restringir tudo que você queira restringir para essa pessoa, dependendo da faixa etária da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa navegar no iTunes ou no App Store, eu posso permitir ou não permitir que ele instale ou apague aplicativos, que tenha compras dentro dos aplicativos e de que forma que vai exigir a senha, se vai sempre exigir ou se não vai exigir senha nunca. Tá? No caso, por exemplo, para baixar coisas gratuitas, jogos ou aplicativos gratuitos, não precisaria exigir senha e aí ele já faz a instalação automaticamente, tá bom? Volta aqui em cima à esquerda, os aplicativos permitidos, né? Então, quais são os programas que estão sempre disponíveis para ele? Então, aí você pode tirar o Safari se você não quiser, tirar o FaceTime se você não quiser, enfim, aí você escolhe quais são os aplicativos que estão sempre permitidos para eles. Volto aqui. E na parte de baixo, a restrição de conteúdo. Então, por exemplo, qual que é a regra de classificação para qual loja, né? Então, aqui no caso é Brasil. Para música, podcast, notícias, está ativado o conteúdo explícito ou apropriado? É você que vai escolher aqui de acordo com cada faixa etária, né? Os perfis de publicação também, se você quiser ativar ou desativar, você pode deixar isso da forma como te interessar. A parte de filmes também, né? Então, se você quer restringir somente para menores de 12 anos, de 12 para trás, ou de 14 para trás, então você pode restringir aqui a faixa etária, a classificação etária, tanto de filmes quanto para programas de TV, livros, e os aplicativos aqui também, tem aplicativos de jogos que exigem uma idade maior ou menor, você também pode restringir, tá bom? Vamos voltar lá em cima à esquerda. Agora aqui a parte de conteúdo da web, ou seja, quando ele vai navegar. Então, eu entrando aqui no conteúdo da web, eu posso deixar o acesso irrestrito, ou seja, ele acessa qualquer site que ele quiser. Eu posso tentar limitar sites adultos, então quando eu escolho essa opção aqui, ele vai fazer um filtro automaticamente em leitura de texto, em leitura de imagem, ele vai tentar identificar se é um site pornográfico ou não, e ele vai limitar esse conteúdo, ele vai bloquear esse conteúdo, mas não é perfeito, tá? Se você quiser já fazer um rol de sites que são permitidos e sites que não são permitidos, você pode clicar aqui e já escrever os sites que você conhece, que ele acessa, que ele não deve acessar, para poder ficar listado e sempre bloqueado. Então você digita aqui todos os sites que podem, todos os sites que não podem, tá? Ou então, o nível mais hard aí dessa restrição de conteúdo é apenas sites permitidos, que daí aqui você vai adicionar apenas os sites que essa criança ou esse adolescente pode acessar. Fora isso, nenhum outro. Mas você pode adicionar ou apagar esses sites aqui livremente, tá bom? Vamos voltar lá em cima. Depois aqui, ó, conteúdo de buscas na web, usando a Siri, né? Então a Siri, ela pode ser usada para buscar coisas na internet ou não. Então você pode permitir ou não. E a linguagem explícita da Siri também, se você quiser restringir, você restringe. O Game Center é uma rede social de pessoas que jogam a partir do iOS, do sistema operacional no iPhone, no iPad, no iPod Touch. E aqui você pode restringir também se ele pode utilizar jogos com multiplayer ou não, né? Se você permite isso, porque vai ter interação com outras pessoas. Se ele pode adicionar novos amigos, ou só os que ele já tem, ok. E se eles permitem a gravação da tela ou não. Tá? Porque existe um recurso aí no iPhone que você pode fazer a gravação da tela e do áudio. Então aí você permite ou não permite o uso da gravação da tela. Tá? Então todos esses filtros que você consegue fazer aqui, você está fazendo direto no telefone do teu filho ou da tua filha, para que você possa fazer uma restrição aí de conteúdo para ela, tá bom? Ou para ele. Depois aqui na parte de privacidade, tá? Então, quais são os aplicativos que vão utilizar o microfone? Então, o LinkedIn, o GuitarTuner, o Skype, o WhatsApp, todos esses aqui necessitam do microfone. O LinkedIn, será que necessita do microfone? Talvez não, então eu vou desligar aqui do LinkedIn, tá? Só tocar nele aqui, ok. Então aí eu posso voltar e item por item e pensando no qual aplicativo que pode acessar esses dados dessa criança ou desse adolescente, tá bom? Então todas as restrições aqui. Um pouco mais para cima, a parte de permissão de alterações. Então se essa criança, se esse adolescente tem permissão para alterar o código, tem a permissão para alterar a conta, para ligar ou desligar o 3G,
limitação de volume, tá? Então, por exemplo, se é aquele adolescente que usa o fone de ouvido e coloca sempre no máximo, está sempre com aquele volume muito alto, você pode diminuir o limite máximo do volume e aqui bloquear a alteração desse limite para que esse adolescente, essa criança, não mexa novamente nesse ajuste. O não perturbe ao dirigir, o provedor de televisão e a atividade de apps em segundo plano. Você pode aqui deixar ou não deixar esse tipo de coisa acontecer. Então você faz do jeitinho que você quer que fique o iPhone do teu filho, da tua filha, para que você tenha esse controle. E aí no final da semana você vai ter um relatório. Como a gente viu naquele vídeo anterior do tempo de uso, você vai ter todo aquele relatório do dispositivo do seu filho, da sua filha, e todo o histórico do que foi feito com eles, quanto tempo ele passou em cada aplicativo e tudo mais. Espero que tenha te ajudado. Se você tiver alguma dificuldade técnica, alguma dúvida para algum equipamento da Apple, o iPhone, iPad, os Macs, os computadores da Apple, entre em drapple.com.br, lá tem os cursos completos para vocês poderem aprender os dispositivos, os aplicativos, os sistemas operacionais aí dos equipamentos da Apple, tudo tintim por tintim, desde o começo, numa linguagem rápida, fácil, prática, sem mimimi, sem enrolação, direto para que você não perca tempo e aprenda o máximo possível, ok? E lá no site também tem os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta online, uma consulta técnica remota que a gente consegue fazer aí, e de repente te ajudar em alguma dificuldade, alguma necessidade específica. Legal? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!